ao assunto que nós já estamos falando há alguns meses, que está na carta de Paulo a Timóteo, não é? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 6, o verso 16 e 17, certo? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17 a 19. Então, todos os que têm, como eu sempre tenho dito, que têm facilidade de manusear, amém. Aquele que não tem facilidade de manusear, não se preocupe em ler, se preocupe em ouvir. Por quê? Porque tudo vai ficar gravado, né? E depois você em casa vai assistir com a sua Bíblia, com o seu caderno, aí vai anotar, vai pesquisar, vai se informar, para que você possa se inteirar mais sobre o assunto, tá certo? Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, darmos sequência a este assunto que já faz, no caso, sobre a carta de Paulo a Timóteo, que nós já vamos para mais de 4 meses que nós estamos falando nessa carta, né? Vamos lá, 1 Timóteo 6, verso 17 a 19, diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticar o bem e que sejam ricos com boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém, queridos? Então, poder sentar, vamos analisar esses textos e ver o que é que Deus tem para dizer para nós nesta noite, mais uma vez, através da sua palavra. O assunto de hoje é sobre os cristãos ricos. Porque existe, graças a Deus, muitos crentes que são ricos, materialmente falando, e que alguns perderam o foco dos céus por causa das riquezas passageiras desta vida. Por mais bela e melhor que seja desfrutar de tudo que é satisfatório dentro do contexto da visão que os olhos nos dão, porque os olhos nos enganam, os olhos nos traem e os olhos nos iludem. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado como a gente vê as coisas. Precisamos ter muito cuidado com isso, não é? E Paulo agora, ele não se dirige aos que desejam ficar ricos, como nós comentamos anteriormente, mas aos que já são ricos. O ensino do apóstolo é claro em demonstrar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a riqueza é uma bênção de Deus na vida do homem. Não é pecado ser rico, nem virtude ser pobre. A riqueza adquirida com trabalho honesto e com a bênção de Deus é uma oportunidade para servir ao próximo. Lembra de Abraão, quando Deus chama Abraão, diz: em ti
serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a riqueza de Deus na vida do ser humano não é apenas para ele desfrutar, mas é para ele abençoar os que necessitam. Então, dentro desse contexto, Provérbios capítulo 10, como eu disse aqui, aqueles que têm dificuldade de manusear, não se preocupe em achar, se preocupe em ouvir e depois você vai conferir lá a aula que vai ficar gravada lá no YouTube, né? Diz no capítulo 10, verso 22 de Provérbios: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Tem tradução que diz assim: não traz dores, não é? Então você vê que Deus, quando Ele traz a bênção para o ser humano, o propósito da bênção é que nós sejamos realizados, mas que não soframos com aquilo que a gente adquiriu. Porque tem pessoas que deixam de viver por causa das conquistas. Eu comprei uma casa na praia, eu tenho um sítio, eu tenho uma fazenda, então ele tem que cuidar de tudo isso e não tem mais tempo para a igreja. Não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de cultuar, não tem mais tempo de evangelizar, não tem mais tempo para estar no culto de doutrina, da escola dominical. Por quê? Porque ele tem muita coisa para atender. Então, a bênção chegou? Amém. Mas eu não devo deixar-me dominar pela bênção. Eu uso a bênção, mas a bênção não me usa. E ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 12 ao 14, a princípio, né? Eclesiastes, capítulo 5, verso 12 a 14, diz assim: coma muito ou coma pouco, o sono do trabalhador é gostoso, mas o rico, farto, nem ao menos consegue dormir em paz. Há um mal terrível que observei debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para sua própria desgraça. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mãos vazias, ou seja, não deixará herança para a família. Ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 18 ao 20, Salomão diz: e na experiência da vida, descobri que o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhes concede, porquanto esta é a sua porção e recompensa na terra. Todo homem a que Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é um presente de Deus. Porque tem pessoas que trabalham, mas que não conseguem desfrutar do trabalho que realiza. Não consegue. Ele conquista tudo. Ele estabelece um padrão de vida para a família, mas ele não tem um padrão, porque ele é viciado em trabalhar. Como aquilo que nós lemos no versículo 13 do capítulo 5. Um mal terrível que observei debaixo do sol, riquezas que o dono avarento acumula para a sua própria desgraça. A gente vai entendendo na medida que nós formos lendo e desenrolarmos um assunto, você vai entender a importância de colocar as coisas no seu devido lugar. Destacaremos aqui algumas verdades importantes. Primeira, os ricos devem ser despojados de soberba. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. É o que diz o capítulo 6 de 1 Timóteo.
E o verso 17, Paulo recomenda isso para que Timóteo fale na igreja. Timóteo, como eu já tenho dito aqui, era o pastor da maior igreja daquela época, a igreja de Éfeso, onde continha muita gente rica financeiramente. E Paulo recomenda a Timóteo para que ele ensine na igreja. Ordena aos que são ricos do presente mundo que não sejam orgulhosos. Porque há pessoas, porque tem uma vida, uma condição melhor do que o outro, quer desqualificar o outro, desprezar a vida do outro. A palavra de Deus nunca condenou a pessoa ser rica, mas por colocar sua confiança nas riquezas e deixar de usá-las para a glória de Deus e para o bem do próximo. Ou seja, se eu tenho que usar o que eu tenho para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo recomenda: quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça para glorificar a Deus. Tudo, irmãos. Não é alguma coisa, é tudo. O indivíduo pode pensar que é rico por ser mais competente, mais inteligente, melhor que os outros ou até mesmo mais amado por Deus. Tem pessoas que têm oportunidades de ser bem-sucedido e outros não têm oportunidade. E aí? Tem gente que nasce em berço de ouro, vamos dizer assim, no sentido figurado, nasce numa família que tem muito dinheiro, mas ele não se adapta àquela vida e vai viver como pobre. É o pobre da família rica. E existe gente que é pobre, mas que tem aquele sentimento de grandeza. Porque o rico não vai para o inferno porque é rico. E o pobre não vai para o céu porque é pobre, não. Para o céu vão os que de fato obedecem à palavra de Deus, independente da condição. Porque tem gente que lá escuta, tem gente que lamenta demais a vida. Lamenta demais. Mas não ganha só um salário, mas tem gente que está dormindo na rua que não ganha nenhum salário. É verdade. Não ganha nenhum salário. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu fui para o médico de manhã, porque nós fomos para 3 médicos hoje. Um de manhã e 2 à tarde. E quando nós saímos do primeiro médico, que fomos para o segundo, quando nós estávamos retornando para ir para o terceiro, passando ali pela Praça do Derby, aí chegou um senhor já, eu acho que ele tinha uns 50 e poucos anos de idade, e disse: moço, o senhor pode me arrumar um dinheiro para eu voltar para casa, porque eu vim procurar emprego e não tenho dinheiro da passagem. Aí eu dei a ele. Nisso, quando eu estou dando a ele, passa uma pedinte, uma senhora. Aí ela viu, eu disse: me dê também, eu estou precisando. Eu disse: vem cá. Ela disse: eu não posso passar daqui para ele. Aí o homem perguntou: mas por que ela não pode vir? Aí eu entendi. Se ela ultrapassasse, ela corre o risco de morrer. Por quê? Porque é a limitação diária onde o tráfico atua. Não é? Para quem não sabe, existe aqui uma cidade, duas, né? Pelo menos duas, agora confirmada, que quem controla ela são 2 cidades turísticas bonitas, mas que estão prisioneiras do tráfico. Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros. Quem comanda lá é o tráfico. Tem hora de recolher. Se você sair fora do horário determinado, você pode vir a óbito. É o controle do mal, né? E ela disse: ela estava precisando. Digo: vem cá, não posso passar daqui. Não posso. Eu fui até onde ela estava e dei a ela o dinheiro que ela estava querendo comer. Eu digo: quer comer? Ela disse: eu quero comer. Quer que eu compre? Ela pode comprar.
Mas eu olhei assim, estava um pouco distante e eu não podia deixar cliente só. Não é? Aí eu fui dele, não, vá comprar. Para você ver como a coisa está, irmãos. Aí alguém diz assim, eu ganho um salário mínimo, mas tem gente que está na rua precisando de R$2 para comprar uma pipoca para comer. Mas tem gente que está reclamando do salário. É muito bom a pessoa ter um salário todo mês. Pois é. Seja pouco ou não, mas você tem. Deus abençoa, prospera. Agradeça pelo que tem. Lembra da parábola dos talentos? Fazendo uma analogia, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1 talento. Deus deu a cada um, diz a Escritura, de acordo com a sua capacidade. Deus deu 1, quem podia gerir 1. E o que recebeu 1 não conseguiu gerir o que recebeu. Deus disse, olha, está aqui, através daquela parábola, né? A analogia que Jesus fez. Deu 5-1, e o que recebeu 5, desenvolveu e ficou com 10. O que recebeu 2, desenvolveu os 2 e ficou com 4. E o que recebeu 1 disse, eu tenho medo. Eu não consigo ir à frente, eu não consigo desenvolver esse 1. Mas Deus deu 1, porque Ele sabia que ele tinha capacidade de gerir 1. Mas o medo fez com que ele enterrasse. Não há pessoas assim que Deus dá uma oportunidade, ele ganha 1. E ele pode ganhar mais, mas o medo impede ele ir à frente. E ele fica o quê? Reclamando. Se você ler a parábola que está lá no capítulo 25 de Mateus, você vai ver que ele ficou reclamando. Não, mas Deus vai cobrar de mim. Quando meu Senhor voltar, ele vai pedir conta. E o que é que eu vou dizer? O medo. Então ele se pôs a reclamar. Ele se pôs a se limitar àquele espaço, àquele âmbito dele. E nisso que ele ficou se limitando, reclamando, falando, ele esqueceu de viver o que ele precisava viver. E às vezes a gente faz isso. Não porque eu ganho pouco, não porque não dá, mas pega o que você tem, apresenta a Deus e faz o que é necessário. Glorifica a Deus com aquilo que Deus te deu. Tu tem agora assim, dessa forma, mas amanhã tu pode ter mais. E o teu amanhã vai depender do teu agora. O teu amanhã vai depender do teu agora. Porque às vezes a gente fica preocupado, não, porque fulano ganha mais, deixa ele ganhar mais. Se ele está ganhando mais, é porque ele tem a capacidade de gerir mais. Entenda isso. A gente precisa, irmãos, colocar as coisas no seu lugar. Nem todos foram chamados para serem ricos, mas todos foram chamados para ser salvos em Cristo Jesus. A pessoa pode ficar soberba porque tem muitas propriedades, porque conseguiu construir um colossal patrimônio. A soberba, porém, é a antessala da ruína. O rico soberbo não compreendeu nem a vulnerabilidade da vida, nem a estabilidade das riquezas. Não é porque a gente ou alguém conseguiu se estabilizar financeiramente que significa que ele nunca vai passar dificuldade. Sabe por quê? Porque se ele colocar o coração, a confiança dele naquilo que ele conquistou, ele vai quebrar a cara. Porque o que é hoje pode não ser amanhã. Pode não ser amanhã. Capítulo 8, verso 13 de Provérbios. Veja o que é que Deus nos diz. Provérbios 8, verso 13. Diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal,
rejeitar todo o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O que é que tem a ver isso com riqueza? Porque isso é comportamento de quem é rico e coloca, rico materialmente, e coloca o seu coração naquilo que tem. Tu está pensando que eu sou o quê? Tu não sabe quem eu sou. Ó. Ou você nunca viu isso? Tu pensa que está falando com quem? Tu é quem para falar comigo assim? Soberbo. Por quê? Está colocando a sua confiança na sua posição, no seu título ou nos seus bens. A Escritura diz que a soberba precede a ruína. O rico, ele deve ter um procedimento humilde diante de Deus e para com as pessoas. Capítulo 19, verso 17 do livro de Provérbios. Veja o que é que Deus nos diz. 19 e 17 de Provérbios. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. E agora, lembrando do acontecimento de hoje, quando eu dei o dinheiro para a senhora que pediu porque queria comer, quando eu dei a ela, ela disse: Deus te pague. E eu disse a ela: moça, eu já estou devendo a ele. Todos nós já estamos devendo a ele. Vocês estão respirando? Quanto você pagou pelo ar que você respira? Nada. Ele te deu de graça. Ele te deu de graça. 28 de Provérbios, versos 27. 28 e 27 diz assim: quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde os seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Não tenho não posso te ajudar não. É evidente, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Inclusive nós falamos disso nas outras aulas que nós tivemos, quando fala da questão da ajuda às viúvas. E a Bíblia diz: ajuda verdadeiramente as viúvas que são pobres de fato. Porque existem pessoas que gostam de se aproveitar das pessoas e cria o hábito. Sabe que Deus lhe deu condições, aí fica o tempo todo na sua casa: olha, me arruma isso, olha, me empresta isso, olha, me concede isso, olha, faz isso por mim. E toda vez que chega lá você: não é assim não. Porque tem pessoas que se viciam em pedir e não quer trabalhar. Se aproveita da bondade dos outros. Entendeu? Não é assim. E aí gera-se o preguiçoso, o acomodado. Teve um caso, isso não foi eu que me disseram não, eu vivenciei isso. Existia uma senhora, não, acredito que ela está viva ainda, lá em Paulista, onde eu morei. Eu era funcionária da prefeitura e ela trabalhava no mercado público e responsável pela manutenção do banheiro público do mercado. E essa senhora pegou uma bactéria na cabeça e todo o cabelo dela caiu. Ela ficou literalmente careca. Então ela usava uma peruca. Mas chegou um dia que ela casou.
engraçou, alguém se engraçou, então ele casou. E aí foi filho que um atrás do outro. É o quê? Não é? Filhos, um atrás do outro. E o marido dela não queria trabalhar. A mãe dele era dona de um restaurante, o pai, ele tinha outros irmãos. Todo emprego que se arrumava para ele, ele começava num dia e no outro dia mais. Não aguentava. Só trabalhava um dia, no outro dia mais. E foi passando-se os anos, e toda vez ele inventava uma coisa, né? Resumindo, ele criou os filhos nas costas dos pais. Porque não ficava emprego nenhum. Por quê? Porque ele era preguiçoso, literalmente. A ponto, irmãos, que nós descobrimos, fomos na casa que ele morava, o terreno era enorme, mas morava um quadrado. E as crianças e eles faziam a necessidade no chão, porque não tinha piso, era terra mesmo. Quando eles queriam fazer a necessidade, eles faziam um buraquinho no chão, faziam e depois cobriam com a própria terra. Isso dentro de casa. Então nós nos juntamos, eu e um grupo de irmãos, aí nós ajeitamos o telhado, fizemos o piso, construímos o banheiro e ajeitamos a casa. E ele continuou do mesmo jeito, preguiçoso, não mudou. Então só queria vosso reino, nada. Nem trabalhava para sustentar a família, nem trabalhava na igreja. E era o tempo todo dando uma de coitado. Então esse não queria nada. Nem com Deus, nem com a própria família, nem com os próprios filhos. Vocês estão entendendo? Então esse é o tipo de pessoa que quer crescer sem fazer força, sem fazer nada. Chegou um tempo que os irmãos não queriam mais ajudá-lo. Outros faziam pelas crianças que não tinham culpa de nada. Então são coisas que a gente precisa avaliar. A gente tem que ajudar? Tem. Deve ajudar? Deve. Mas há pessoas que se acomodam nisso. Existia um homem na Bíblia, o nome dele é Jabez. A Bíblia diz que ele era pobre ao extremo. É tanto que o nome já dizia quem ele era. Jabez significa dor. Como é seu nome? Meu nome é dor. E a Bíblia diz que Jabez foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque os seus irmãos se acomodaram na miséria. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre porque buscou o Senhor, e o Senhor mudou a situação de Jabez e de sua família, porque ele teve uma atitude nobre. Eu não posso continuar assim. Eu vou orar a Deus e vou agir em Deus. E a Bíblia diz que Jabez se tornou um homem muito próspero, porque ele teve uma atitude nobre. Qual foi a atitude? Buscar a Deus. Só com oração e ação. Orando e agindo. Repetindo Provérbios 28 e 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde os seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Os ricos devem colocar sua confiança em Deus e não na riqueza, no dinheiro. Não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. É o que diz o final do versículo 17 do capítulo 6 de 1 Timóteo. A última parte do versículo diz assim: não depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente
tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Deus concede tudo a nós para que a gente viva satisfeito. O que você tem é o suficiente de Deus para você. Hoje e amanhã Deus proverá. E depois de amanhã Deus proverá. Sucessivamente. Para lhe trazer sempre satisfação. Jesus disse: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Aí ele diz: não vos dará o vosso Pai Celestial aquilo que vos pedir? Deus é bom. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Confiar na estabilidade do dinheiro é a mesma coisa que edificar sua casa na areia. Hoje há muitas pessoas desesperadas. Até dias anteriores estavam confiantes de terem feito os melhores investimentos. Agora seus investimentos deram para trás. Aquela aplicação antes tão sólida, de repente se tornou vulnerável. Muitas pessoas perderam seus bens do dia para a noite. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz, em Provérbios 23:5, os bens e o prestígio desaparecem como no piscar de olhos, criam asas e voam pelos céus como águia. Eu já fui para um casamento, viu? Escute. Eu fui para o casamento. Ser uma das pessoas que era parte do casamento, ia ser testemunho do casamento. E nessa época eu tinha carro, mas meu carro era um Fusca. E o casamento era num clube muito grande, muito bonito. E quando eu cheguei lá para entrar, e fiquei na entrada, que o porteiro olhou e disse: olha, você estacionou seu carro ali. Eu não podia entrar, porque o meu carro era um Fusca. Meu carro era um Fusca. Aí eu estacionei na rua. Aí quando a festa começou, que todo tinha parado, aí o anfitrião disse: cadê teu carro? Está lá fora. E por que você não botou dentro? Porque o porteiro não deixou. Olha os carros que tem. Cada um mais bonito que o outro, mas o meu era um Fusca. Mesmo que fosse o carro mais bonito ali, o meu, porque eu tinha gasto na época R$12.500 no meu carro. Todo no banco de couro, roda de liga leve, sistema de som, sistema de segurança. Era um carro de pobre no modelo, mas era um carro muito bem conservado, e até mais bem conservado do que os carros novos que tinha lá. Mas não podia entrar porque era um Fusca. Vocês entenderam? Às vezes as pessoas valorizam você pelo que você tem, não pelo que você é. E não pode ser assim, não deve ser assim. Não deve ser assim. Agora eu vou contar para vocês uma história que aconteceu no século XX, no século passado. No início do século XX aconteceu uma coisa que abalou, não é, o mundo dos negócios. Eu vou narrar aqui para vocês os 10 homens mais ricos daquela época e o que aconteceram com eles. E eu vou ler para vocês. Isso foi escrito em um livro depois de ter sido publicado em um jornal. Em seu livro, A Satisfação. Joseph Aldrich narra uma história dramática. Suponha que você e eu tivesse chegado ao topo com 10 dos mais bem-sucedidos empresários do mundo que se reuniram no Edgar Beach Hotel de Chicago em 1923. 1923.
Isso já faz 102 anos que aconteceu isso. Imagine que você está presente nessa reunião, só que você está invisível aos olhos desses homens poderosos e cheio de dinheiro. Você está ali servindo, é um garçom, é um serviçal no meio daqueles 10 homens que alugavam um andar inteiro de um hotel para conversar, beber, debater e jogar a conversa fora. Você está ali, mas eles não enxergam. Você está ali apenas como um escravo, como um serviçal que eles nem notam que você está ali. Você está ao lado de gigantes do mundo dos negócios. Olhando à sua volta, você vê naquele elegante salão. Número 1, o presidente de uma grande companhia de aço. Número 2, o presidente do National Citibank. Número 3, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos. Número 4, o presidente de uma companhia de gás. Número 5, o presidente do New York Stock. Número 6, um grande investidor na compra de trigo. Número 7, um membro do gabinete da presidência da República dos Estados Unidos. Número 8, o diretor do maior monopólio do mundo. Número 9, o líder de Wall Street. Número 10, o presidente do Banco Internacional de Settlement. A conversa casual desses homens girava em torno de iates, férias exóticas, casas, propriedades, clubes e assombrosas transações financeiras. Esses homens encontraram no mapa do tesouro. São donos do mundo. Eles não precisam procurar coisa alguma. Tem tudo e muito mais. Ou seja, eles se reuniam anualmente ou a cada 6 meses nesse hotel para contar sobre suas conquistas. As casas que compraram, os iates que compraram, como gastaram aquilo que eles adquiriram. E muitos se vangloriavam das suas práticas de prostituição, porque conseguiam comprar a mulher que eles queriam. Agora me diga, o que aconteceu com esses 10 homens que chegaram ao topo da carreira 25 anos depois de se tornarem os homens mais ricos do mundo? Isso foi no século passado, no ano de 1923. 25 anos depois, 1948, depois da Segunda Grande Guerra, o presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro e em terra estrangeira. Morreu como fugitivo, devendo. Perdeu tudo. E morreu numa terra, num país que não era o dele, fugindo da justiça. O presidente da companhia de gás ficou louco. O presidente do New York Stock foi solto da penitenciária de Sing Sing, que estava preso por fraudes. O membro do gabinete do presidente teve sua pena reduzida para que pudesse morrer em casa. Contraiu câncer. O grande investidor de trigo morreu fora do seu país, falido. O líder de Wall Street suicidou-se. O diretor do maior monopólio do mundo também se suicidou. O presidente do Banco Internacional de Settlement também se suicidou. Todos esses dados são verídicos, não é ironia. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lucas capítulo 12, verso 15. A sua vida, irmão, não deve ser vivida baseada naquilo que você tem, mas no Deus a quem você serve, que lhe salvou. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as coisas. Deus sabe o que você precisa, Ele faz chegar até você.
Ele traz as suas mãos. Como? Eu não sei. Eu sei que chega. Porque chega na minha. Quando eu menos espero, Deus traz uma realização. Por mais simples que seja, para mim foi grande. Pode ser pequena aos olhos de alguns, mas para mim foi maravilhoso. Foi uma conquista, porque eu não podia, eu não tinha condições, eu não tinha possibilidade, Deus trouxe até mim. Então para mim é uma grande coisa. Os ricos, terceiro, os ricos devem desfrutar daquilo que Deus lhe deu, mas em Deus. Desfruta da riqueza, mas desfruta da riqueza ligada em Deus. Ou seja, eu vou usar aquilo que Deus me deu, mas não vou deixar aquilo usar. Ou seja, eu desfruto da bênção, mas a bênção não desfruta de mim. Eu uso a bênção, mas a bênção não me usa. O dinheiro não pode lhe dar segurança, porque não pode oferecer as coisas mais importantes da vida. O dinheiro pode lhe dar roupas bonitas, mas não lhe dá beleza. Pode lhe dar prazeres, mas não lhe dá paz. Pode lhe dar aventuras, mas não a felicidade. Pode lhe dar um carro blindado e seguranças, mas não pode lhe dar real proteção. Pode lhe dar uma casa, mas não uma família. Pode lhe dar remédios, mas não saúde. Pode lhe dar bajuladores, mas não amigos. Pode lhe dar satisfação sexual, mas não amor. Pode lhe dar um luxuoso funeral, mas não pode lhe dar a vida eterna. A felicidade que o ser humano procura no dinheiro, ele só pode encontrar em Deus. Ele tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Durante muitos anos, escutei dentro da igreja que o projeto de Deus é nos fazer santos e não felizes. Porque tem gente assim, eu vou aceitar Jesus para ficar rico. Aceito não, meu filho, você nunca aceitou. Você recebeu Jesus porque você precisa de salvação, que não se compra com dinheiro, nem com prata, nem com ouro. Mas descobri que os teólogos de Westminster compreenderam corretamente essa questão quando disseram que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Dizia John Piper: está correto ao declarar que o nosso problema não está em buscarmos a felicidade ou o prazer, mas em nos contentar em um prazer pequeno demais, terreno demais e limitado demais. Porque tudo que a gente buscar aqui, irmãos, é limitado. E Deus nos salvou para nos dar o ilimitado, o que está além do nosso entendimento. Porque o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que tudo que você deseja conquistar aqui. Que tudo que você vai conquistar aqui vai ficar. Mas conquiste, faça um depósito no céu. Deus nos criou e nos salvou para o maior de todos os prazeres. Você tem ideia qual é o maior de todos os prazeres que Deus quer lhe proporcionar? Você tem ideia? Primeiro, conhecê-lo. Conhecê-lo. Você conhece ele? Como deve ser conhecido? Você faria o que Elias fez? Quando soube que Israel estava afundado em idolatria, em pecado, em feitiçaria,
saiu da sua terra, deixou sua família e foi até Acabe e dizer a ele: és tu perturbador de Israel? E ele disse: é tu e tua casa? Porque tu deixaste o Deus vivo e fosse seguir a Baal, aos Balaíns, mataste os profetas do Senhor, e desde aquele dia Elias não teve sossego na vida, que Acabe procurou ele para matar ele em todo o território de Israel e até em outras nações. E Deus disse a Elias: olha, vai para o ribeiro de Querite. Deus escondeu ele. Não precisou de carro blindado, não precisou de exército. Deus disse: vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei Glória a Deus. alguém para te sustentar. Será que você faria? Será que eu faria isso? Será que você faria isso? Senhor, eu vou deixar minha casa, meu lençol, minha cama quentinha, meu ventilador, meu ar-condicionado, minha comida quentinha preparada na hora pela manhã pela minha esposa, o abraço, o beijo, o calor dos meus filhos. Elias deixou tudo isso. E não teve o direito nem de se despedir. Porque depois que terminou o que ele quis parar, Deus disse a ele: vai, volta pelo caminho, consagra Eliseu em teu lugar como profeta, a Jeú como rei. E disse: depois disso eu vou te tomar. Elias não se despediu da mulher nem dos filhos. Foi levado aos céus no redemoinho. Louvado seja Deus. Primeira e maior grande bênção é conhecer a Deus. Segunda maior grande bênção, amá-lo. Terceira maior grande bênção, glorificá-lo e fruí-lo por toda a eternidade. Glória a Jesus. Na presença de Deus, a plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpétuas. A alegria que muitos buscam no dinheiro, só Deus pode conceder. Ele tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, para nossa felicidade. Ele nos deu um corpo maravilhoso, nos deu a visão, um paladar, Ele nos deu os sentidos, Ele nos deu uma família, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a igreja como sua família espiritual. Quanta riqueza, irmãos! E a gente não consegue enxergar. Não valoriza a igreja, não valoriza os trabalhos da igreja, não valoriza os irmãos da igreja, não valoriza a oportunidade que Deus te deu de conhecer pessoas que você nem imaginava que existiam e fazem hoje parte da sua vida, que são pessoas que agregam valores, que lhe abençoam. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19. Bora ler? É bom a gente ler. 1 Coríntios 15, 19. Paulo diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe, se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A nossa esperança em Cristo não está limitada a esse espaço, irmãos, temporal. O nosso Deus é atemporal. Ele deseja nos levar para o mundo dele, um mundo que não há tempo, um mundo em que não temos limitações, um mundo em que nós não teremos dor, não teremos cansaço, não teremos fadiga, não teremos tormento, mas a Bíblia diz em Romanos 14, 17, alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Esse é o mundo que Deus quer nos levar. E a gente, muitas vezes, quer se reter só naquilo que está diante dos nossos olhos. Como nós não sofremos, irmão, por qualquer coisa. Quer ver um exemplo bem simples? Ficou desempregado, perdeu o emprego, no outro dia está desesperado. Parece que o mundo vai se acabar. Porque já começa a pensar: meu Deus, vai chegar a conta de água, vai chegar a conta de energia, vai faltar isso, vai faltar aquilo.
É normal nos preocupar, mas não nos desesperar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus continua sendo o nosso abrigo, nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é a resposta para a tua vida. Ele é a saída. Amém? Os ricos devem dar aquilo que recebem de Deus. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. É o que diz na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e verso 18. Paulo dizendo a Timóteo: orienta aos ricos que pratiquem o bem e que eles sejam ricos de boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Deus nos dá com abundância, não para acumular. Olha, Deus nos dá a abundância, não é para a gente acumular, não. O próprio Jesus disse: não acumuleis tesouros aqui na terra. Deus nos dá abundância para repartirmos. Rick Warren diz que você combate a concupiscência dos olhos com integridade, combate a concupiscência da carne com generosidade e combate a soberba da vida com humildade. É conhecido o tríplice conselho de João Wesley, que diz assim: ganhe tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem e deem tudo o que puderem. Conselho de João Wesley: ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder, agora dê tudo que você puder. Os reformadores ensinavam sobre a questão do ministério do pobre e do rico. Deus nos dá com sobra, não para acumularmos, mas para repartirmos. Sempre somos ricos em relação a alguém. Sempre alguém tem mais do que o outro, ou não? Quando aquele senhor e aquela senhora hoje me pediu uma passagem e o outro me pediu comida, eu tinha mais do que eles, então eu pude dar. Mas eles têm mais do que alguém, porque ninguém é tão pobre que não possa dar. Aprenda isso. Lembra da mulher, da viúva pobre, que só tinha quanto em dinheiro? 2 moedinhas, que na nossa moeda de hoje equivale a 2 centavos. O que é que você compra hoje com 2 centavos? Nada, nem um confeito. Nem um confeito você compra. Porque o confeito mais barato hoje em dia, se não me falha a memória, é 50 centavos. Vocês estão entendendo? Aí a Bíblia diz que aquela mulher pegou tudo que ela tinha e deu. E ela tinha mais alguma coisa fora isso? Não. E às vezes a gente, poxa, hoje eu vou comer cuscuz, mas Jesus, eu comi cuscuz, eu como hoje de novo? E de glória. Mas Jesus, eu vou comer cuscuz de novo com ovo. É, forte, nutritivo. Tu não vai ter anemia, não vai ficar anêmico, vai ficar nutrido, sangue forte. Mas eu vou comer cuscuz de novo. Foi a minha comida. Cuscuz é bom demais, né? É, minha filha às vezes deixa de comer qualquer comida para comer cuscuz. É como o marido de Natália, deixa qualquer comida para tomar sopa. Não é? Glória a Deus. Deus nos dá com sobra, não para acumularmos, mas para repartirmos. Sempre somos ricos em relação a alguém, sempre estamos na condição de ajudar alguém. Devemos ser ricos de boas obras, devemos ser generosos em
podem dar, devemos estar prontos a repartir. Concordo com as palavras de Jim Elliot, o mártir do cristianismo no Equador. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Entenderam? Vou repetir. Jim Elliot, que foi missionário no Equador, um dos pioneiros levando o evangelho no Equador, ele foi martirizado, ele morreu ali pela conta do evangelho. E ele deixou essa frase aqui que tem repercutido durante todos esses anos. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter. O que você não pode segurar, você deve dar. O que você não consegue guardar, você deve dar. Para ganhar o que não pode perder. O que é que você não pode perder? A salvação. Acorde para a salvação. Então dê aquilo que você não pode reter. Você não pode reter aquilo que não é seu. Deus lhe deu bens, Deus lhe deu vida, Deus foi generoso com você. Reparta. Para que você ganhe um tesouro maior, que é os tesouros que nós acumulamos na eternidade com Deus. O dinheiro é uma semente. A semente que se multiplica não é a que comemos, mas a que semeamos. Quando semeamos na vida de alguém, Deus multiplica a nossa sementeira. Ou seja, quando a gente dá, alguém volta para nós. Você é um exemplo, você oferta 100, ajuda alguém com 100, Deus manda para você em dobro. Quem semeia pouco, pouco se fará, mas quem semeia com fartura, com abundância se fará. É o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. O dinheiro é uma semente que você semeia para colher lá na frente. Quinto, os ricos devem fazer investimentos para a eternidade, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. É o que diz o verso 19 do capítulo 6 do 1 Timóteo, que nós lemos no começo. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Ô irmão, como é importante o culto de doutrina. Como é valioso para a nossa vida o aprender a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. Para que a gente não se enrosque, não se embarace com as coisas daqui. Jesus disse que devemos ajuntar tesouros no céu, onde ladrões, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. A bolsa de valores do céu jamais entra em colapso. As riquezas espirituais jamais podem ser roubadas. A Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Devemos buscar as coisas lá do alto, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar tesouros que sejam sólidos, fundamento. Devemos nos apoderar da verdadeira vida. Como diz Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ô irmão, tem tanto crente embaraçado com agiota, com dívida, porque não consegue viver com o que Deus tem dado. Não porque eu preciso, mas se você não comprasse, você passaria sem aquilo? Passaria, então não precisa comprar. Se passaria, não precisa. Não morreu, não está passando fome, não está nu, não está descoberto, não está desabrigado. Glória a Deus. É buscar a Deus e Deus vai prover, Deus vai aumentar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você deve ser acomodado, não. Estou dizendo isso não. Se você tem possibilidade de conseguir mais, vá conseguir mais. Agora não coloque seu coração nisso. Use, mas não guarde, não acumule.
Fica acumulando. Irmãos, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, bem perto aqui. Temos aí um terreno enorme ali, de uma antiga escola que está fechada, sendo destruída pelo tempo nessa rua de trás, dessa outra rua aí da frente. Não é? Porque aquele prédio é enorme, a gente poderia comprar e fazer um templo. Mas os donos não vendem, porque os filhos estão brigando. Os pais geraram riquezas para criar os filhos e deixaram problema para eles. Quantas casas você vê por aí caindo, interditadas pela justiça, porque nem pode vender? Porque os filhos não chegam a um acordo, porque um quer mais do que o outro. Heranças que dividem, que intrigam, que separam amizades, que separam famílias, que criam problemas entre primos e irmãos. Ou não é? Gente que chega a mandar matar o pai, a mãe, como aquela Susana Van Richthofen, que matou o pai e a mãe dormindo. O mês passado agora, um filho que matou a mãe, porque a mãe não deu dinheiro para ele jogar, apostar. A soberba da vida, a ilusão. As pessoas estão preocupadas, irmãos, em ter prestígio, quando elas, na verdade, elas não são nada. Elas querem parecer que são. Quando elas não conseguem ser o que elas querem ser, de forma escusa, eles destroem a vida dos outros. Você não precisa dizer nada sobre você. Você não precisa mostrar que tem, que é, que pode. Não. Lembra quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo? O diabo disse assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, Jesus disse: eu não preciso provar nada para tu. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque a sua felicidade não está naquilo que você conquista. Sua felicidade está em Deus. Disse o salmista Davi: Senhor, o que mais eu tenho no céu além de ti? E na terra? Não há outro que eu a ame, não há outro que eu almeje mais do que a ti. Tu és a minha porção, Senhor. Disse o salmista Davi. Então, irmãos, nós precisamos focar no ensinamento bíblico, para que o nosso coração não se encha das agruras do mundo e a gente adoeça. Pessoas que são famosas, escuta, nas redes sociais, que precisam não envelhecer. Quem aqui não envelhece? Quem aqui não engordou? Quem aqui não ficou com alguma comorbidade? Estamos sujeitos a isso. Mas as pessoas que vivem da aparência, que puxa daqui, que estica daqui, que para dali, quando exageram de forma excessiva, morrem na mesa de cirurgia. Por causa de quê? Da vaidade. Porque não pode ficar feia, porque não pode envelhecer, o cabelo não pode ficar branco, não pode criar papadinha, não pode criar o culotezinho, uma gordurinha, feito uma aqui recentemente. Mãe de um filho, o marido pediu a ela por tudo. Não faça. Ela escondeu do marido. No dia só foi fazer 3 procedimentos. E o último morreu. Vaidade. E não precisava. O depoimento do marido, ele disse: ela não precisava. Mas a vaidade. Não é? Para mostrar. Porque eu sou bela, porque eu sou linda, porque eu não envelheço, eu não engordo. Eu não tenho... É isso, meu filho. Coitada. A gente não precisa ter a visão do mundo, nós precisamos ter a visão do céu. Para andarmos certo. Para a gente não adoecer. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas do mundo. Se é do mundo, não serve. Para você só serve as coisas que vêm
Pai, do teu Pai que está nos céus. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. O homem que só pensava em seus banquetes e em suas vestes, e deixou Lázaro faminto morrendo à sua porta. Morreu sem ajuntar tesouros no céu. Morreu e foi para o inferno, onde acabou atormentado nas chamas, e não recebeu nem mesmo o alívio de uma gota de água na sua língua. O homem que se preparou apenas para esta vida e não fez nenhuma provisão para a sua alma e foi chamado de louco. Aquele que ajunta tesouros apenas nesta vida descobrirá que no dia em que sua casa cair, no dia em que estiver atravessando a ponte que liga o tempo à eternidade, o dinheiro não poderá ajudá-lo a se apoderar da vida eterna. E como Paulo disse a Timóteo, apodera-te, toma posse da vida eterna. Assim somos nós, irmãos. Recebeu vida em Cristo, segure ela. Guarda o que tens. Guarda o que tu recebesse. E não deixa Satanás roubar a tua fé. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.